Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre a liberdade. Vamos falar sobre o livre-arbítrio. As coisas acontecem naturalmente porque Deus criou a vida para que tudo agisse naturalmente de acordo com as ações do homem. Ou também podemos dizer naturalmente conforme a natureza das coisas. Ou seja, o homem é livre para escolher. O homem é livre para atuar. Eu, por exemplo, posso escolher entre fazer algo ou não fazer. Eu posso escolher entre ir a algum lugar ou não. Eu posso escolher entre falar sobre algo ou não. Mas em relação à natureza, nós temos o Sol, por exemplo, ele age naturalmente. Quando o homem decide em fazer as coisas, ele decide por sua natureza. Ele tem essa natureza de decisão, de fazer, isso é natural. O brilho do Sol é natural. A força dos ventos é natural. Quando percebemos a chuva caindo é natural. Quando vemos uma flor, uma planta germinando é natural. Ou mesmo quando ela chega ao seu fim, quando está secando é natural. Então, tanto por um lado humano quanto pelo lado da natureza, das plantas, dos animais, essas coisas são livres e elas são criadas, foram criadas para agirem de forma natural. Então, faz parte da natureza do homem decidir. Como faz parte da natureza do Sol, o brilho. O Sol, ele pode ter a sua intensidade, na luz que chega até o homem, devido às ações que o homem pratica aqui na Terra, por exemplo. Então eu posso, por exemplo, fazer certas coisas aqui nessa Terra e provocar que essa natureza ela reaja. Isso nós, por exemplo, podemos citar a capa de ozônio, por exemplo. Então, de acordo com as ações dos homens, que são livres para agir aqui na Terra, nós provocamos uma ação natural das coisas. E Deus fez assim, exatamente por quê? Porque faz parte da sua criação a natureza das coisas. O espírito do homem, nosso espírito, ele sempre foi livre. A liberdade é uma lei dos céus. Então, desde que o mundo existe, desde que a Terra foi criada, todos nós fomos livres para escolher, para optar entre uma coisa ou outra, para escolher entre uma coisa e outra. Isso quando todos os espíritos estavam lá diante de Deus, nós como espíritos decidimos fazer escolhas. Isto é uma lei que sempre existiu. Quando Deus nos criou, Ele nos criou livre para agir. Esta é uma lei de Deus. Então nós temos que entender esse princípio. Todo ser humano deveria entender que a liberdade é uma lei de Deus, que a liberdade foi criada por Deus. Então, se as coisas são naturais e se elas vão acontecer naturalmente, aí vem a pergunta: por que então nós temos que orar a Deus pedindo a sua intervenção se tudo acontece de uma forma natural? Bom, primeiro, o próprio nome já diz, natureza, o natural, ou seja, Deus não pode intervir nessas coisas. Por quê? Porque são coisas que foram projetadas, foram criadas para agirem de forma natural. Se Deus intervém nessa natureza, ela passa a deixar de ser natural, então ele estaria quebrando uma lei. O homem age e, de acordo com as ações do homem, há consequências. O homem pode escolher entre pular num buraco ou não, mas a consequência da sua queda é inerente à sua escolha. Então as coisas acontecem naturalmente, por quê? Porque o homem está fazendo escolhas naturais também, e para cada escolha existe uma consequência. Então Deus não pode intervir. Porém, Deus intervém quando o homem chegou a seu limite. Quando quando nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance e a partir dali nós não conseguimos fazer mais,
então aí sim Deus pode intervir. Mas como é essa intervenção de Deus? A intervenção de Deus, ela vem de acordo com o nosso merecimento pelas coisas que nós fazemos e pela nossa fé, pela crença de que aquilo pode acontecer. Por isso muitas vezes nós vamos pedir a Deus e não seremos respondidos. Por isso muitas vezes nós vamos ver coisas acontecendo ao redor em nossa vida e nós não vamos entender o porquê aquilo está acontecendo. Primeiro, porque falta para muitos de nós conhecimento sobre aquilo, e segundo, que muitas vezes nós não estamos agindo em nossa vida de uma forma correta a ponto de merecer, de ter o merecimento daquela intervenção. Ou terceiro, por quê? Porque aquilo que nós estamos querendo são coisas que nós podemos lutar para conseguir. Então, para tudo o que acontece nessa vida, Deus não pode estar intervindo todo o tempo. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, nós sabemos a história, quando ele abre o mar e todo o povo israelita atravessa o mar, na verdade, ele exerceu a fé até aquele ponto, mas ele não tinha capacidade, ele não tinha condição de abrir o mar, aí já não dependia dele. Por isso Deus faz o mar se abrir. Mas até aquele ponto que ele chegou, ele fez tudo o que estava a seu alcance. Isso significa que ele exerceu a sua fé até chegar naquele ponto. Então, o que Deus faz é trabalhar conosco dessa forma. Nós temos que primeiro fazer tudo o que está ao nosso alcance, e naquele momento, naquele ponto em que nós não podemos mais, então Deus intervém, e Deus então ele vai agir depois que nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Existe certas coisas que acontecem na nossa vida e que nós pensamos, por que existe tanta maldade no mundo? Por que nós convivemos com tanta maldade no mundo? Esse fato de coisas boas e coisas más pertencem a um início em que nós estávamos com Deus e houve uma grande rebelião, e o líder dessa rebelião, que é chamado Lúcifer, que é chamado Satanás, ele se rebela exatamente contra essa liberdade que Deus proporcionaria ao homem. Era a vontade de Lúcifer que todos os homens fossem obedientes. Então, ele dizia que todos nós seríamos obedientes e que voltaríamos todos à presença de Deus. Mas essa não era a proposta, esse não era o plano de Deus. Porque se nós somos coagidos e forçados a fazer o bem, nós não crescemos, nós não aprendemos. E Lúcifer, ele queria que todos os homens fizessem o bem, por coesão, por força. E o aprendizado então ficaria aquém do que Deus esperava dos homens. Então o plano de Deus era a liberdade, que o homem agisse por liberdade. Muitos não entendem isso. E por isso dizem que porque Deus não existe, ou seja, aquela ideia que Lúcifer tinha de coagir os homens ainda está na mentalidade de muitos de nós. Por quê? Porque muitos de nós pensamos como Lúcifer pensava lá quando a Terra estava sendo criada. E Deus dizia que tudo ia acontecer de uma forma natural, e se acontecesse o bem, era porque o homem estava praticando o bem e o homem estava buscando o bem. Deus, ele nunca dá uma ordem para nenhum de nós se antes preparar o meio pelo qual essas ordens podem ser cumpridas. Mas para que elas possam ser cumpridas, existe um esforço, existe um caminho a ser percorrido. Nós não podemos caminhar mais do que as nossas forças permitem, mas nós devemos caminhar até que as nossas forças permitam. Isso é o que nós temos que entender. Nós não podemos caminhar mais do que elas permitam, mas nós temos que caminhar até o nosso limite. E muitos de nós não chegamos ao nosso limite. Nós buscamos milagres e queremos que Deus haja em nossas vidas sem termos feito a nossa parte. É onde entra então o nosso merecimento e a nossa fé. No mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, existe um excesso de racionalidade. Esse excesso de racionalidade nos impede de crer em Deus, nos impede de exercer a nossa fé em Deus,
porque estamos buscando razão para tudo. Porque para nós é mais cômodo e o caminho é mais curto exercer a razão do que exercer a nossa fé. A fé nos custa mais. Por quê? Porque a fé é acreditar naquelas coisas que existem, mas que nós não vemos. Então, se nós não vemos, nós temos que exercer um pouco mais de fé, acreditar realmente de que as coisas vão acontecer, e vão acontecer de forma natural. A falta de conhecimento e a falta de fé faz com que muitos de nós acabem ensinando e em outros momentos aprendendo de que Lúcifer não existe, de que Satanás não existe, de que o inferno não existe. Essa é a racionalidade da vida. Por não ver as coisas acontecerem como nós queremos que elas aconteçam, é mais cômodo, é mais fácil acreditar então que Deus não existe e que Lúcifer não existe. E que as coisas vão acontecer porque tem que acontecer. Porque as coisas vão acontecer porque tem que ser assim. Mas não é bem assim. As coisas vão acontecer de uma forma natural, porque Deus quer que as coisas atuem, ajam de forma natural. Mas Ele existe e Lúcifer existe. Ele existe para proporcionar ao homem o seu crescimento através de suas ações, através do seu merecimento e da sua prática de fé. E Lúcifer existe exatamente para desviar a atenção do homem e fazer com que o homem seja fraco, que o homem não acredite em si mesmo, que o homem não acredite na sua capacidade, que o homem não existe no seu talento, nas suas habilidades e no seu poder de fazer as coisas acontecerem. Então, nós ouvimos o tempo inteiro sussurros em nossos ouvidos de que ele não existe. E esses sussurros, então, essa racionalidade excessiva acaba nos agarrando e nos acorrentando em lugares que depois, para nós e para muitos, é muito difícil se libertar. Porque nós passamos a acreditar que então não existe a existência de Deus, então é um engano que ele não existe, né? Essa falta de fé, essa racionalidade excessiva, faz com que nós sejamos frios. Nosso amor em relação ao próximo, em relação ao outro, em relação às necessidades do outro, ele acaba diminuindo. E por isso a insensibilidade, ela impera. A falta de amor, ela impera em todos os âmbitos, em todos os lugares da nossa sociedade. Essa insensibilidade pelo bem-estar do mais fraco, ela acontece em vários segmentos, em várias situações, em vários relacionamentos, onde nós vemos o mais forte sufocando o mais fraco, onde nós temos que presenciar instituições e movimentos que lutam para o bem social. Por quê? Porque existe uma isenção, existe uma indiferença em relação às necessidades do mais fraco. Porque o homem, ele busca o poder o tempo inteiro. E a razão excessiva o distancia da fé. E ele passa então a acreditar só na sua capacidade, somente na sua habilidade, no seu potencial, longe de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele se afasta também do mais fraco. E aí ele passa a ser uma pessoa insensível. E aí a inexistência de Deus passa a ser quase um grande objetivo, que era o objetivo de Satanás, de Lúcifer, enfraquecer o plano de Deus e fazer com que os homens perdessem a sua fé em Deus. São princípios divinos que muitos de nós não entendemos. Que devemos sempre nos ocupar de boas causas, de boas coisas nessa vida e fazer tudo o que nós podemos fazer, exercendo a nossa liberdade e de espontânea vontade. E sempre procurar fazer o bem a todas as pessoas. Nós devemos ser sempre os nossos próprios árbitros em todas as coisas. Nós nascemos com essa capacidade, né? A capacidade de sermos inspirados e sermos orientados pelo Espírito, porque através dessa orientação e dessa inspiração de Deus,
nós podemos então saber a verdade de todas as coisas. Então, as coisas elas vão acontecer na nossa vida de uma forma natural. Deus não vai intervir nesses processos. Por quê? Porque duas coisas estão acontecendo de forma paralela, mas de forma natural. As ações do homem e as ações da natureza. Recentemente, nós vemos aí um famoso personagem, né, Bill Gates, onde ele busca financiar um projeto para bloquear o Sol. Na época do Antigo Testamento, nós tivemos alguma coisa semelhante quando o povo queria construir uma torre, a famosa Torre de Babel, e eles acreditavam que ao construir essa torre chegariam até onde está Deus. E com isso eliminar os problemas da vida. Chegariam a ser como Deus, na habitação de Deus, na morada de Deus. Hoje, quando vemos o famoso Bill Gates financiando projetos para bloquear o Sol, eu penso que esse mesmo financiamento, esses grandes financiamentos, deveriam existir não para bloquear o Sol, mas para bloquear as más ações dos homens na Terra. Não é o Sol que está errado. O Sol foi criado por Deus com uma finalidade. A Lua foi criada com uma finalidade. Mas o homem, não tendo fé em Deus, perdendo a sua fé em Deus e exercendo somente a sua razão, então ele busca poder, ele busca ganhos, né? A sua ganância é muito grande, e ele esquece então de que o Criador, Deus, criou as coisas com uma finalidade. O homem ignora essa finalidade e ele busca ser mais do que Deus. Esse é um princípio que nós devemos entender sobre as ações de Deus, sobre o homem e sobre a natureza. Por hoje é só.